Bom dia, o oitavo ano. Começo a falar hoje sobre o socialismo científico, né? Essa relação dentro do contexto do rumo à industrialização. A gente falou sobre a industrialização, o processo da primeira industrialização na Inglaterra, a segunda revolução industrial, que seria de 1850, segundo alguns historiadores defendem, que seria o processo da entrada de 3 países que a partir daí se industrializaram. Com a entrada desses 3 novos países, essa mudança se ocorreu. Falamos hoje sobre o socialismo científico, né? Karl Marx e Engels, né? Friedrich Engels, que seus escritores a partir de meados do século XIX qualificavam os pensadores citados como socialistas utópicos, ou seja, pessoas que viviam de uma utopia, convictos de uma sociedade transformadora, de uma classe educada. Os homens educados, na opinião de Karl Marx e Engels, propiciavam classe dominante e, portanto, se estivessem ao seu alcance para perpetuar por esse sistema. Então, assim, Karl Marx e Engels tinham uma relação de conduta de que a industrialização ela viria por mão daqueles que eram educados. E ele não está errado nessa proporção do que eles dizem, porque dentro desse instrumento, o pensamento desses dois alemães, eles dão uma dedicação de grande parte da sua vida em estudos, de análises por essas classes operárias e funcionamento do sistema capitalista de produção. Lembrando que se vivenciava um processo do feudalismo. O feudalismo, ele desencadeia um declínio, né? E a partir daí surge o capitalismo, buscando na filosofia, na economia e na história a explicação dessa relação de situação da classe operária. Em 1848, eles lançaram o Manifesto Comunista, um pequeno livreto que denunciava essa situação de trabalhadores industriais, reclamando, né, em favor de uma luta de classe. Ambos passaram a escrever artigos e livros nos quais eles apresentavam teses e fundamentos dessa doutrina socialista. O livro mais famoso dessa dupla, de Karl Marx e Friedrich Engels, foi publicado em 1867, chamado O Capital, né? Daí a sua morte, Marx se dedicou a escrever outros 2 volumes. O Capital foram publicados posteriormente por Engels. Então, assim, eles tinham um pensamento, uma doutrina de que a classe dominadora de todo o processo histórico revolucionário da industrialização, ele veria por mão daqueles que detinham poder, né? Na época, Marx e Engels relacionavam as questões sociais da indústria com a pobreza, o desemprego, baixos salários, as condições de moradia, de higienização, sem solução. A população ainda estava desamparada ainda pelo Estado. Com isso, as cenas que aparecem nas imagens, elas mostram as pessoas sem solução, sem nenhum nível de proporção, de alcance. Partindo dessa observação, eles começaram a retratar análises de uma conclusão de problemas sérios que se vivenciavam e agravavam com o produto capitalismo. Portanto, eles viam que o capitalismo, se ele perpetuasse, ele poderia levar a uma decadência, né, dessa classe que vivia sob o domínio da classe que operava. Eles pesquisaram e escreveram muito à medida que organizavam as suas análises, descreviam essa proposta como pontos do materialismo histórico e dialético, a luta de classes, a ditadura do proletariado, o socialismo do comunismo. Então, essa relação, a gente começa a identificar todo um processo ditatório de uma classe dominante sobre uma classe operária. Eles normalizavam uma análise profunda dessas classes e era uma condição que eles observavam um sistema capital que ocasionava a destruição. A doutrina desenvolvida por Marx e Engels baseou-se minuciosamente em vários estudos. E esses estudos eles foram sintetizados com os pontos que eu sinalizei para vocês anteriormente, essas propostas, né? De textos como o materialismo histórico e dialético, a luta de classes, né? A ditadura do proletariado, a ditadura dos operários, o socialismo e o comunismo. Então, era uma vertente que eles tinham de analisar essa conduta. Para a gente entender melhor
essa relação do materialismo histórico, eu vou citar os pontos, né, em relação a esses princípios. Para Marx e Engels, as transformações pelas quais as pessoas e a sociedade deveriam passar economicamente, elas se retratavam por um valor material. Ainda segundo eles, o sistema econômico e social, ele deveria perpetuar com a formação de apogeu. Ou seja, o sistema econômico e social, ele veria através do apogeu, do crescimento, da ascensão. Entra aí a palavra de ordem material e é subsidiado, a partir desse momento, a caminhar para o fim de um sistema social, né? Para que haja o capitalismo, o socialismo teria que ser banido, segundo essa projeção do materialismo histórico e dialético. A luta de classes, para o marxismo, né? Marxismo é o sistema denominado de Karl Marx, né? Marxismo, né? A luta de classes. Ela é travada entre classes que detêm o maior meio de produção e riqueza, ou seja, aqueles que possuem o poder, com uma classe operária, né? Como se fosse uma luta entre eles dois. É uma luta sobre a classe explorada, do proletariado, da luta entre o proletariado e seus patrões do capitalismo. Segundo Marx e Engels, resultava no sistema econômico, o social, no qual deveria haver essa diferenciação, mas não havia. Então, perpetuava o capitalismo. O socialismo ele não se fazia vigente. Ele não era denotado como importante, né? A ditadura do proletariado, ela vai citar a classe trabalhadora, uma revolução social organizada partindo da luta para derrubar a burguesia, tomando o poder e iniciando um novo tipo de sociedade, a qual seria a sociedade de propriedade privada dos meios de produção. Então, essa ditadura do proletariado era derrubada, né? A derrubada daquela ditadura formada dos patrões, né? E os operários sempre oprimidos. O socialismo e o comunismo, eu estou falando de uma historiografia básica desse socialismo científico. O socialismo, comunismo, após a tomada pelo poder, os trabalhadores seriam implantados ao socialismo e ao Estado e se tornavam proprietários por meios de produção, terra, fábrica, meios de transporte, fontes de energia. Esse Estado evoluiria até chegar ao comunismo, como sendo mais razão de existir. Os meios de produção acabavam de classes sociais e cada pessoa teria o que lhes fosse necessário, receberia de acordo ao seu trabalho. Essa seria a política que eles defendiam, né? O socialismo e o comunismo, ou seja, você trabalhou X, então você vai receber X. Né? É essa conduta do sistema do favorecimento do socialismo científico, ou seja, uma relação de conduta histórica que teria uma relação muito próxima com a produção. Produtividade mais lucratividade é igual ao capitalismo. Então, o capitalismo seria a relação da produtividade mais a lucratividade. Mas o trabalho operário deveria estar posto dentro desse sistema no qual o socialismo mais o comunismo daria o quê? A vertente de uma classe trabalhadora que deveria receber de acordo ao que fez, né? Então, era feito essa relação. O socialismo científico, ele tem essa conduta. A gente vai ter também a relação do anarquismo. O que seria esse anarquismo? Também conhecido no século XIX, surgiram outros grupos de pensadores que defendiam propostas diversas para acabar com essas desigualdades sociais. Entre elas se destacaram os anarquistas, chamados porque eles propuseram um modelo baseado na autodisciplina e na cooperação, em que haveria necessidade do Estado ou do governo, ausência, anarquia, ausência, arquia, governo, pois sua existência impede a liberdade pessoal e provoca mais desigualdade. Então, eles acreditavam que a autodisciplina e cooperação em que não havia necessidade do Estado ou do governo inserido seria a forma mais concreta de criar e que isso poderia, de certa forma, pois a existência dessa relação do governo com a cooperação das pessoas impediam a liberdade pessoal e iriam provocar ainda mais uma desigualdade. Então, eles acreditavam que o governo não teria que estar inserido no processo.
Assim como os marxistas, os anarquistas propuseram que os trabalhadores derrubassem a burguesia, acabassem com a propriedade privada dos meios de produção e instaurassem um modelo de sociedade em que cada um se autogovernava, pois não haveria governo. Então, assim, os anarquistas eles já iam a um extremismo, né? Enquanto os marxistas queriam realmente a derrubada da burguesia e que se tornasse de um único projeto, né? Se moldasse uma sociedade baseada na igualdade, o anarquismo ele acreditava já numa igualdade, mas liberdade, que essa liberdade estava impregnada ao quê? A retirada do governo de uma forma real, ao ponto das pessoas se autogovernarem, porque não haveria nenhum tipo de governo. Estado, partido político e parlamentar, o máximo de organização política dos anarquistas eles aceitavam eram comitês de bairro, de fábrica, de sindicatos, outras associações de trabalhadores. Então, eles não aceitavam qualquer tipo de coletividade.